Quais são os 3 pilares que você precisa para sua empresa ter sucesso? Eu vou te contar nesse vídeo aqui. Olá, eu sou Sandrival Matos, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo aqui a esses vídeos. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, porque tem vídeo novo 3 vezes por semana aqui, não perca. Bom, eu quero ter uma conversa com você aqui agora a respeito desses 3 pilares, porque eu tô cansado de ver mais do mesmo. Eu não vou ficar aqui fazendo um vídeo para falar mais do que as pessoas já estão falando e que você já tem ouvido e não coloca em prática. Então eu vou falar aqui dos 3 pilares que eu usei na minha vida, que eu uso na minha vida profissional, no meu negócio, e que são essenciais. Eu vejo isso o tempo todo acontecendo diante do meu nariz. Então eu quero te contar esses 3 pilares. O primeiro pilar aqui, precificação. Cara, se você cobrar o preço errado, não tem jeito. A sua empresa ela pode até demorar mais para morrer do que a média, mas ela vai morrer, ela vai acabar. Porque você não está cobrando o preço correto. Não cobrar o preço correto quer dizer que você ou está tendo despesas muito altas, ou quer dizer que você não está faturando tanto quanto deveria e poderia. E aí você fica preso nesse mundinho, achando que se você aumentar R$1 do preço, já era, você perde seus clientes. E isso é o pior engano que o empreendedor pode cometer, porque ele pré-julga o que o cliente dele quer, aceita pagar, né? Sandrival, mas como você afirma isso? Como você pode afirmar isso? Eu afirmo com propriedade porque eu já passei isso, né? Recentemente eu recebi uma pessoa que, na minha concepção, ela gastaria o valor médio ali para abrir uma empresa, que na verdade gira ali em torno de R$1.200, R$1.300, um pouco mais, um pouco menos, depende do município, do estado, né? Mas vamos colocar ali R$1.500. E ao sair da reunião com aquela pessoa, eu fiquei deveras até surpreso porque ela fechou um orçamento comigo de em torno de R$5.000. E aí esse é só um dos casos, né? Mas tem diversos que mostram que as pessoas não estão só olhando o preço. A pessoa levantou da cadeira e falou, cara, apertou minha mão e falou, muito obrigado, você me deu uma aula, você me ensinou coisas aqui que eu não imaginava que eu teria que aprender, e eu acabei de aprender. Então, muito obrigado, estou muito feliz pela contratação, e isso é um sinal muito claro de que o seu cliente não está nem aí para o preço. Se preocupa com o preço? Sim, mas não é a principal coisa. Ele se preocupa de fato com o que você está entregando. Então toda vez que você fala, se eu aumentar R$1 no meu produto, o meu cliente não vai comprar, na verdade, lá no fundo, você pode até não concordar comigo, só te peço que não feche esse vídeo porque tem dicas mais importantes até do que essa mais pro final. Mas lá no fundo é uma certa preguiça de começar a mudar as coisas. Porque você, para cobrar mais caro, você precisa fazer o dever de casa. Você precisa preparar melhor a sua loja. Você precisa oferecer uma experiência diferenciada. Você precisa mimar o seu cliente. Você precisa fazer mais do que o seu concorrente faz. E isso é difícil, é dolorido, é tenso, é complicadíssimo. Às vezes você vai ter que concorrer com alguém que já está fazendo muito bem. E aí você vai ter que fazer melhor do que ele. É uma corrida incessante e tem que ser incansável. Então, precificação, na minha visão, é o primeiro desses 3 pilares. Se você não precificar corretamente, você vai desenvolver problemas como despesas mais altas do que deveria, ou faturamento mais baixo do que deveria. E aí no final das contas, sabe onde resulta isso? Em úlcera, em problema de saúde, cara. Porque você não consegue desvencilhar, não tem um botão liga e desliga. Dane-se esse problema da empresa. Não, isso te afeta a sua parte psicológica por conta de um preço errado. Então esse é um pilar. O segundo pilar que eu quero falar para você aqui são as pessoas. Se você tem na sua mente aquela coisa, às vezes eu já conheço empresários, por exemplo, que passaram por processo trabalhista e tem uma raiva assim, sabe? Até uma raiva de funcionário, de contratar alguém. Tem gente que pensa assim, cara, eu quero ficar pequenininho, assim não depende de ninguém. Cara, esse é um outro engano terrível, porque tudo bem, você vai ficar pequenininho, mas você vai fazer X. Se você contratar mais gente, você vai fazer 2x, 3x, 10x, 100x. Você vai fazer muito mais do que você consegue fazer hoje em resultado. E esse medo das pessoas
ele chega a ser desumano, né? Porque como eu vou ter medo de pessoas? Eu não posso ter pessoas trabalhando para mim, eu não posso ter pessoas trabalhando para mim. Então tá bom, então você tem uma alternativa, você pode robotizar tudo que você faz, e aí você tem robô trabalhando para você. Só que você ainda assim vai precisar de pessoas. Porque provavelmente para você adquirir o conhecimento técnico para construir os seus próprios robôs vai demorar muito mais do que você contratar alguém, né? E vai ser mais caro. Então, você precisa de pessoas para o seu negócio em todos os momentos. Pessoas, eu me refiro a terceiros, né? Você precisa de profissionais te assessorando, te auxiliando, fazendo o que precisa ser feito pela sua empresa. E você precisa também de gente dentro da sua empresa trabalhando como funcionário. Então, fuja desse limbo, né? De achar que funcionário é problema, que você não vai ter sucesso como teria com funcionários, como teria individualmente. Isso é uma mentira que você repete para o teu cérebro. Você tem que procurar as pessoas corretas. Isso é difícil, realmente não é uma tarefa fácil. Achar a pessoa ideal para aquela atividade, para o teu negócio, que dá match, né, com o seu negócio, com a cultura da empresa, é muito difícil. Mas isso me leva ao terceiro pilar. O terceiro pilar, ele está aliado aos dois primeiros pilares, por isso são pilares, né? Pilar, o que é? Se você tem 3 pilares sustentando algo, você tirou um, vai ficar bambo, né? Você vai ruir essa construção, porque faltou um pilar. Então, esse terceiro pilar, na minha opinião, é muito conectado com os outros dois, que é a persistência. E aqui eu vou falar como um ser humano da vida real, porque eu vivo isso. Eu tenho persistência todos os dias, é tudo muito fácil, todos os dias é brilhante, eu tenho ótimos resultados? Não, definitivamente não. Todos os empreendedores que eu conheço, daqueles que faturam 50, 60, 100 mil reais por ano, até aqueles que faturam centenas de milhões por ano, né? Ainda não conheço, não tenho contato pessoal com pessoas que faturam bilhões, mas com quem fatura milhões por ano eu tenho muito contato. Cara, todos eles têm os seus dias difíceis, têm os dias de dificuldade, os dias que parece que tudo não se encaixa. É natural, isso acontece com todo mundo. Agora, a persistência é o que diferencia um do outro. E aqui eu estou dizendo persistência e não pode ser uma insistência. Você tem que ter persistência mesmo. Por quê? Você vai colocar o preço no seu produto. E aí você fala, cara, mas não tá vendendo. Persiste. Persiste um pouquinho mais. Né? Aborda diferente o cliente. Isso é persistência. Não é você ficar insistindo. Eu vou abordar assim por 100 anos para ver se eu vendo tudo que eu gostaria. Não. Você abordou um cliente, não colou aquela abordagem, tenta mais uma ou 2 vezes. Pode ser que aquele cliente não compra, mas pode ser que os outros 2 comprem. Então, vai testando a abordagem. Não deu certo? Persiste naquele preço, persiste naquela oferta. Vai para o próximo cliente com uma abordagem um pouco diferente. Veja se funciona com aquele. Funcionou? Repete. Você tem que persistir, cara. Você tem que persistir, senão você não consegue descobrir qual é o jeito que dá certo. Percebe? Se você não persiste, você não descobre qual é o jeito que dá certo. E isso é péssimo para os seus negócios. Isso é péssimo para a vida da sua empresa. Tá certo? Do outro lado, do outro pilar, também é a mesma coisa. Se você contrata uma pessoa, mas você sabe que ela não tem determinadas competências, sabe que ela não tem determinadas soft skills, e aí você simplesmente não persiste, você não vai ali e tenta, cara, vem cá. Por isso que você tem um contrato de experiência. Você pode colocar a pessoa por experiência por 3 meses, né? Por 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias. Cara, 3 fucking meses. Você não consegue descobrir em 3 meses se uma pessoa funciona pro teu negócio? Então você é muito ausente, você não tá nem aí pro teu negócio, essa é a verdade. Desculpa ter que ser eu a dizer isso pra você, mas você não tá nem aí pro teu negócio, porque você não consegue em 3 meses avaliar uma pessoa, sentar junto com ela por 3, 4 horas que seja, né? E avaliar o que ela aprendeu ou deixou de aprender, o que ela tá aprendendo ou tá deixando de aprender. Isso é fundamental. Então essa persistência você precisa ter no seu negócio, para encontrar a pessoa certa, né? Não é do dia pra noite. Aqui na minha empresa, nós tivemos assim uns 3 anos bem difíceis para encontrar a pessoa ideal. E não chegou na ideal, até hoje, né? Claro, as pessoas têm rebarbas, tem um defeito aqui, tem outro ali, tem uma falha aqui, tem uma competência que é desejável, que não tem. Mas aí qual que é o nosso trabalho? Persistir nessas pessoas também. Tentar fazer com que elas
Desenvolvam essas competências. Até porque são pessoas iguais a mim. E eu sei que eu não tenho todas as competências que eu preciso ainda. Eu preciso ir melhorando um pouquinho por dia. Persista. É necessário para o seu negócio que você persista. Toda vez que você desiste, que você dá de mão, que você joga a toalha, seu negócio perde. E todo mundo perde com isso. Você, sua família, os seus funcionários, os familiares deles, todo mundo perde com isso. E a economia, de um modo geral, perde. Porque às vezes você vê uma empresa morrendo e fala, cara, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo, menos a persistência. Vamos repetir os 3 pilares aqui, só pra gente gravar? Primeiro, precificação. Coloque preço certo, cara. Pelo bem do seu negócio, pelo bem da sua família e para não desenvolver uma úlcera, tá? Coloque o preço certo. E o preço certo não é só o que seu cliente paga na tua cabeça. É o preço incluindo os seus custos dentro dele, tá? Se você quer acompanhar um pouquinho disso também, para você desenvolver isso, me acompanha no Instagram, que lá eu tenho dado dicas muito relevantes sobre essa questão de precificação, beleza? Segundo, pessoas. Sem pessoas, né, tem uma frase que diz assim, até eu vou tentar achar a autoria e peço pro editor colocar aqui. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas se você quer ir mais longe, você precisa ir acompanhado. Isso é fundamental. Pessoas são fundamentais para o seu negócio desenvolver e alcançar patamares que você nem imaginou ainda, tá? E terceiro, persistência. Você tem que persistir. O seu negócio precisa dessa persistência. Sua família, você precisam dessa persistência. Te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado por você ter assistido até aqui. Aqui do lado vai aparecer 2 vídeos para você. Um é sugestão do próprio algoritmo do YouTube, com base nos seus interesses, e o outro é uma indicação minha para que você assista. Não deixe de ver.